qual que é o erro mais comum da pessoa que está investindo lá fora, né, que começa a investir lá fora, comete? Porque uma coisa é falar o seguinte, ó, vai por esse caminho, começa por esse caminho, mas tem um outro universo aqui, né, que está fora desse horizonte, pô, tem vários erros. Então qual que é o erro mais comum e, poxa, é também o pior da pessoa que está investindo lá fora? Na minha opinião, o que eu mais percebo de erro comum é ser cativado pela ideia de investir no exterior, que é saudável, e eu comemoro isso, mas é se interessar demais por coisinhas cool, descoladas, e aí às vezes está mais preocupado em comprar qualquer coisa e não sabe direito o que está comprando. Até teve, quando esse juro no Brasil chegou a 2, foi um boom de novas oportunidades chegando no Brasil. Aí é fundo de cannabis, fundo de games, fundo de não sei o quê, tudo uns temas que cativam o interesse da pessoa, e a pessoa não sabe direito como alocar. Ah, eu acho que é legal, vou comprar. Ou até mesmo empresas direto. As pessoas automaticamente tendem a ir para o caminho de selecionar as próprias ações. Ah, eu vou comprar o Google, eu vou comprar. E normalmente sem fazer uma análise. São empresas que ela conhece, que ela confia, que ela usa até o serviço. Então ela acha que isso já é apropriado para comprar. E sai montando uma carteira. Então o que eu vi nesses últimos 2 anos foi uma galera muito concentrada em teses temáticas e ligadas à tecnologia, que foram setores que apanharam muito com essa alta de juros que a gente está fazendo agora. Então, mantenha ali esse interesse por investir no exterior, mas entenda que essas coisas descoladas normalmente têm um risco concentrado. Eu vou investir numa tese de tecnologia, é um único setor. A tese de games é um único setor. Se algo acontece ao setor de games, afeta todas aquelas empresas em conjunto. Então, você tem um risco concentrado. Então, eu prefiro sempre partir do simples. É que o simples parece e soa como algo chato ou desinteressante. Ou conservador ou conservador, até, né? Ou que é ruim, né? Poxa, ó, eu tô querendo comprar Google, Facebook, e o cara tá me mandando comprar um ETF. Pô, não dá um papo de bar interessante. Porque muita gente não quer ganhar dinheiro, quer ter história pra contar. Perfeito, Né? perfeito. É que a tese temática, ela sobe 100% no ano. Entendeu? O S&P não, vai subir 15%. Sim. Aí fica meio chato. Mas depois de subir 100%, quando o cara entra... Porque ele não pegou a subida de 100%. Não. Ele ouve falar depois que já subiu isso, 100%. Aí quando ele entra, cai 80%. Exato. E aí já era. Mas, além desse ponto da Raiz, eu iria citar que o brasileiro, ele se interessa por investir fora quando o dólar tá acima de 5,50. Aí tem fila para começar a fazer esse negócio, né? Uma fila metafórica aqui, porque vai fazer em minutos. Mas quando o dólar começa a cair e tá 5,5, aí o que o pessoal faz? Não, espera chegar a 4,90, exato. que aí eu começo. Então isso acontece pra caramba. Eu acho que, como a Raiz disse, né, a trajetória de moedas é muito difícil de ser prevista. O cara ser especialista nessa área é até um pouco ingrato. Porque, por exemplo, se a gente está discutindo num bar sobre física, ninguém aqui é físico. E aí chega um cara que é físico para falar de gravitação universal. O que ele fala é a lei. A gente não dá mais palpite. É literalmente a lei. Né? Exatamente. Até porque isso são leis da física. O negócio vai seguir aquilo. Agora, a gente está discutindo sobre dólar. Aí chega um cara que é PhD em economia e trabalhou com dólar durante 30 anos. E ele fala a visão dele do dólar. A gente só vai poder falar... Mas, olha, eu acho... Porque ninguém sabe pra onde vai. Ninguém sabe pra onde vai. Então é muito difícil. Eu prefiro simplesmente desconsiderar isso e acho interessante você colocar uma meta e todo mês você faz câmbio. Ah, o dólar agora tá 4,90. Faz um pouco mais. Foi pra 5,20. Faz um pouco menos. Foi pra 5,50. Aí você vai até querer fazer mais, às vezes, que pensa, não, mês que vem vai estar 5,70. Então, bota um limite também. Tenta tirar o componente emocional e transforma isso numa coisa que você vai fazer regularmente, porque ao longo do tempo, é a melhor linha de ação que você pode ter. Não espere um valor X para fazer certas coisas, até porque, geralmente, a gente só vê que o dólar tá barato quando olha no retrovisor. Perfeito. O Warren Buffett, ele costuma falar que o espelho retrovisor é sempre muito mais nítido do que o para-brisa. A gente não sabe o que vem à frente e depois que passa, é óbvio que certas coisas iriam ter acontecido, né? Mas depois que passa. Então, o que eu diria é, faça todo mês, faça chuva ou faça sol, se você quer investir lá fora e quer ter 10% do portfólio, por exemplo, você pode, todo mês, mandar 10% lá para fora. Porque o Arraes citou que o VT, o BDR dele aqui é R$40, né? Não tem o BDR dele, é o ETF, o World 11 que compra. O similar BDR seria o BACW39, que aí também faz a mesma coisa. Ah, mas que seja R$40. Mas o que eu ia falar é que lá fora você pode comprar, dependendo da corretora que você usa, 0,000000001 de um ETF ou de uma ação. Quase um satoshi. Se o cara fala assim, poxa, dá pra eu mandar R$10 pra fora do Brasil? Dá.
Ah, mas eu vou pagar proporcionalmente mais alto? Não. O câmbio vai ser a mesma coisa, a não ser que você consiga, pô, vou mandar 1 milhão, o cara te dá um desconto no câmbio, o câmbio vai ser exatamente a mesma coisa. O IOF é proporcional, então não vai mudar. Você pega corretoras que hoje tem pacotes de corretagem isenta até tantas operações, ou isentam em tudo, e pode comprar frações. Então, qualquer valor que você possa mandar para fora é um valor que não é impeditivo, ele poderá ser mandado para fora de fato. E só de você aportar a mesma quantia sempre, já garante que você vai comprar menos dólares quando tiver mais caro e mais dólares quando tiver mais barato. E, pô, esse negócio do retrovisor é muito verdade. Eu lembro de estar trabalhando no banco quando eu vi que o dólar tava 3,50 e tava na TVzinha do elevador, igual tem aqui. E a galera só chegava no escritório falando, cara, você viu o dólar 3,50? Cara, tá subindo muito, né? Não para. Tá caro pra caralho, acho que vai cair. Acho que vai voltar, hein? Não, e detalhe, eu também lembro, eu tava uma vez trabalhando na mesa de operações, aí chegou, né, cheio de gestor e tal, e aí chegou um cara que ele era do comercial. E o cara do comercial mesmo tem um atrito, né, com o pessoal de gestão. E aí ele chegou lá, pô, na mesa e falou assim, cara, se esse dólar cair para 2,10, eu vou colocar todo o meu patrimônio em dólar. E aí o que aconteceu? Caiu para 2,10. E aí o pessoal, e aí, Ale, colocou todo o seu patrimônio em dólar? Ele, tô colocando, ele colocou. Aí o dólar caiu para 1,90. Pô, que cara burro, tal, não sei o quê, né? Todo mundo na gestão dando risada do cara. Mas por quê? Porque o gestor do fundo de investimentos tá olhando 6 meses. Hoje, esse cara, eu nem vou considerar que ele investiu em S&P, nem vou considerar que ele investiu em títulos de renda fixa. Esse cara teve uma rentabilidade nesse período, deve ser o quê? Uns 8 anos, muito melhor do que 99% dos fundos aqui no Brasil. Com certeza. Hoje ele estaria rindo da nossa cara lá na equipe de gestão. Mas legal, aí a pessoa sai desse podcast aqui e fala, pô, beleza, vou investir fora. Top. Chega lá para o assessor de investimentos dela e fala, eu quero investir fora do país. Aí o que o assessor faz? Manda um COI. Pum. Jogou uma bomba. Pau, COI. E fala, o que é isso daqui? Esse daqui é o melhor instrumento para você investir lá fora. É o melhor. Sabe por quê? Porque se cair, você não vai perder nada. Olha que beleza, se subir você ganha. Mínima garantida. Cara, que beleza isso daqui. O que você diria pra pessoa... E o Arraiz é um estudioso do COI, né? Inclusive ele não pode entrar em algumas corretoras ao redor do país, porque tem uma foto dele de procurado ali na recepção. Arraiz, o que você diria pra pessoa que, pô... Que com certeza, tá? Se você quiser investir lá fora, vão te oferecer. Seu assessor vai te oferecer. Para todo problema que você tiver, vai ter um COI. É verdade. Não vai te oferecer um COI para você ficar exposto a ativos internacionais. Cara, é interessante, até conecto com aquela história do temático, porque o primeiro COI que eu ouvi falar na minha vida... Explica o que é um COI também, É um certificado de operações estruturadas. Para resumir aqui, é um pacote que tem renda fixa e derivativos, onde você constrói um possível cenário para o futuro. Então você tem várias regras. Um COI... de bolsa americana. Se a bolsa subir tanto, você ganha tanto. Se a bolsa cair, você ainda pode ganhar. E se tudo der errado, você sai com o dinheiro de volta. Então, isso foi o que o brasileiro precisava ouvir, que temendo investir no exterior, ou talvez desconhecendo como que é, apareceu uma oportunidade com um tema super interessante e que dizia que se tudo der errado, eu te devolvo o dinheiro. Então, poxa, vendeu demais. Primeira vez que eu ouvi falar disso foi em 2016, um COI de games. Era um COI que investia em empresas como... Sony, Microsoft, empresas ligadas ao mundo de games, e muita gente me perguntando, meu Deus, legal, você viu que não perco, não tem risco de perda? Agora, o que eu acho? Sempre que você tem a possibilidade de fazer algo diretamente, faça. Você não precisa do intermediário. Acho que o COI é um veículo que existe, nos Estados Unidos até grande o mercado, mas deveria ser usado para algo que você não vai conseguir fazer sozinho. Sei lá, por algum motivo, eu não vou falar que é uma boa tese de investimento, você quer investir em urânio e você não consegue... Hoje tem até ETF de urânio, mas vamos supor que não tivesse... Aí beleza, o COI vai me dar acesso a algo que eu não consigo. Porque ele necessariamente vai limitar o teu ganho num cenário positivo. Então eu acho que você não tem muito a ganhar. Pô, qual que é o mote do COI? A questão a falsa segurança do cenário dar errado. Vou dar um exemplo. Tem um COI de um fundo de investimento global, que é o COI mais vendido da maior distribuidora que a gente tem no Brasil aqui, que é a XP. E esse COI é um COI de 5 anos e ele te oferece... o capital protegido, se tudo der errado, se em 5 anos o fundo ficar negativo, eles te devolvem o dinheiro que você investiu. E no cenário positivo, eles te dão uma parcela do que o fundo render ao longo desses 5 anos. E aí eu fiz uma análise de janelas móveis de 5 anos. E nunca na história desse fundo, que já tem mais de 20 anos, ele passou 5 anos e perdeu dinheiro. Então é uma falsa proteção ali, né? Pode ser que mude, pode ser que tu pegue uma janela e o fundo perca em 5 anos, mas você está apostando e limitando o teu ganho em troca
de uma defesa que talvez você Contra nem um cenário precise. improvável. Um cenário muito improvável. Então, assim, pra mim a regra é a seguinte: se eu consigo fazer algo sozinho, muito provavelmente vai ser melhor fazer diretamente do que entrar num COI. Não tem liquidez, você não sai do meio do caminho, você não consegue nem fazer aportes recorrentes, que é algo muito saudável para quem quer investir. Todo mês investir um pouquinho, no COI você não consegue. Às vezes vai ter emissão. Tem esse problema também. Um COI que sai hoje, numa determinada condição, no mês que vem sai o mesmo COI, às vezes muito pior. Porque depende da expectativa de taxa de juros, a precificação dos derivativos muda muito. Então, um COI hoje às vezes sai razoável, amanhã o mesmo COI sai péssimo, daqui a 3 meses sai pior ainda. Então, assim, não é um veículo que eu sou fã, apesar de ter estudado muito. Fui o primeiro analista independente do Brasil a cobrir o mercado de COI. De estar na bolsa, entender como que estrutura, de falar com os maiores bancos, Morgan Stanley, Citibank, BNP Paribas, todos os grandes caras que estruturam COI no Brasil, já sentei na mesa para conversar e entender. Eu precisava entender primeiro para poder julgar. E assim, não é nem de longe algo que eu goste, assim. E, pô, zero vale a pena você limitar seu ganho para reduzir perda, porque se você for pegar a distribuição de retornos, é sempre ter mais ganho do que ter perda. Pelo simples fato, você pode perder 100% e pode ganhar 200, 300. Então, é zero risco-retorno isso. E é interessante porque a gente deu o Arraist deu vários argumentos para você não investir em COIs, mas o seu assessor ele vai ter um para você investir. Sabe qual que é? O que ele vai mais utilizar? Mas dá uma olhada aqui que na nossa corretora, os COIs, eles têm uma rentabilidade média, os últimos COIs distribuídos, de 150% do CDI. Olha que beleza. Exato, mas ele não te explicou que o ativo objeto daquele COI é um ativo de renda variável e não um ativo de renda fixa. Logo, ele te fazer uma comparação com um ativo que está rendendo um percentual do CDI é completamente errada, tá? Agora, se você falasse o seguinte, qual que, na minha opinião, é a melhor, né, opção? Ah, Gui, mas ele me ofereceu um COI de Netflix, vamos supor. Pô, mas eu não quero correr o risco de perder dinheiro. Coloca um patrimônio menor. Assim você não limita os seus ganhos e se tiver algum problema, você limita também as suas perdas, tá certo? E na média... Eu ia falar para fazer uma única pergunta para o seu assessor. Aliás, 2 perguntas. Pergunta para ele assim: o quanto você ganha por me atender de graça quando você me indica um CDB? Abre para mim a taxa, por favor. O quanto você ganha por me atender de graça quando você me indica e eu compro um COI? Perfeito. Acabou, você não compra mais COI. Exato.